Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Bolsonaro foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 7 de julho. Já se vão mais de 2 semanas e o presidente segue testando positivo. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar o que isso significa. Bom, o teste que o presidente vem fazendo é o RT-PCR, o teste molecular, que verifica a presença do vírus em si no organismo. É o exame recomendado pela Organização Mundial de Saúde para o diagnóstico da Covid-19. Por captar a fase aguda da infecção, deve ser feito entre o 3º e o 10º dia após o início dos sintomas. A partir de uma amostra de secreção respiratória coletada do nariz e da garganta, da nasofaringe mais especificamente, esse exame detecta resquícios do material genético do vírus, o RNA. E a infecção não necessariamente precisa estar ativa para que haja pedaços do vírus nas nossas vias respiratórias. Em pacientes com casos leves de Covid-19, o período em que o vírus é potencialmente transmissível geralmente se estende por cerca de uma semana após o início dos sintomas. Mas mesmo passado esse período, o RNA viral pode continuar detectável no trato respiratório por ainda mais tempo. É o que destaca um documento elaborado por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, com respostas sobre as principais dúvidas sobre o diagnóstico da Covid. E é por isso que um resultado positivo depois de um período mais prolongado não significa necessariamente que a infecção continua ativa, ou seja, que o vírus segue se replicando e possivelmente sendo transmitido para outras pessoas. O infectologista Renato Grimbal, da Sociedade Brasileira de Infectologia, ressalta, aliás, que esse exame não é recomendado para controle de cura ou transmissão da doença. A recomendação é que cada paciente consulte seu médico, que a partir da observação da evolução dos sintomas vai avaliar se o paciente já está ou não curado. No caso do presidente, a equipe médica não chegou a explicar por que ele segue fazendo o exame molecular ou deu detalhes sobre a evolução da doença em Bolsonaro. Bom, como ainda tem muita dúvida sobre a questão dos exames, vamos aproveitar para falar rapidamente sobre os outros tipos. Além do PCR, há o exame sorológico. Esse não busca o vírus em si, mas os anticorpos que o nosso corpo produz para lutar contra ele. Dependendo do resultado, ele pode indicar tanto uma infecção ativa quanto se o paciente já teve a doença. O sinalizador é o tipo de molécula detectada pelo exame. São duas, IgG e IgM. O IgM é o anticorpo formado logo após o primeiro contato com a infecção, quando o corpo organiza o primeiro ataque contra o vírus. Ele tem uma vida mais curta, então se o exame indicar reagente para o IgM, apenas para ele, é um indicativo de que há uma infecção ativa e recente. O IgG, por sua vez, demora mais tempo para ser formado. Seria um soldado mais experiente, mais treinado, digamos assim. E tem a função de impedir uma reinfecção. Lembrando que a ciência ainda não sabe ao certo por quanto tempo essa imunidade contra o SARS-CoV-2 dura. Um exame positivo apenas para o IgG indica uma infecção antiga ou quando há uma vacina contra a doença que alguém foi vacinado e que o organismo conseguiu produzir com sucesso os anticorpos. Se os dois derem positivo ao mesmo tempo, pode se tratar de uma infecção recente, de semanas ou meses. Se ambos derem negativos, que o paciente nunca teve contato com o patógeno ou foi vacinado. Como os anticorpos aparecem em geral depois de 3 ou 6 dias depois do início dos sintomas, eles não são o melhor instrumento de diagnóstico da doença, que é o PCR, mas são uma boa ferramenta de vigilância epidemiológica, para verificar, por exemplo, o percentual da população que já foi infectado pelo vírus. Por último, ainda os testes rápidos, aqueles que tentam detectar os anticorpos a partir de uma amostra de sangue em uma espécie de régua. Essa modalidade é desaconselhada pela grande maioria dos especialistas em saúde. Renato Grimbal, da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que a confiabilidade desses testes é baixa, ou seja, não dá para confiar no resultado, seja ele negativo ou positivo. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima! Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos.